Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus. Eu quero agradecer o convite que foi feito. Quero reafirmar aqui a alegria de estar com os irmãos. É sempre um prazer voltar à cidade de Fortaleza e servir os meus irmãos desse estado. Eu oro para que Deus continue abençoando os irmãos nesse notável ministério de instrução, de encorajamento, não apenas da igreja local, mas das igrejas de modo geral, seminarista, escola. Deus abençoe grandemente, tem a nossa admiração. Eu quero, desde já, pedir aos irmãos que sigam orando por nós também. Eu sou pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico, ali no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio. Uma região muito bonita, muito agradável, costumo dizer que é um dos lugares mais bonitos do Brasil, mas ao mesmo tempo um lugar muito empobrecido, né? Pouquíssimas igrejas, muito carente do Evangelho. A nossa igreja foi organizada em 1966. Vai mexer aqui? Okay. A nossa igreja vai completar 60 anos em breve, e o Senhor tem nos abençoado ao longo desses anos todos, e eu sou pastor daquela igreja há quase 6 anos. Eu quero então pedir a vocês que orem por nós. Quando estiverem no Rio, será um prazer recebê-los lá. De tempos em tempos a gente recebe sempre alguém, porque fica numa região ali turística. Recebemos de pessoas de várias partes do Brasil. Eu sei que alguns de vocês têm receios de ir ao Rio de Janeiro por causa da mídia, né? Está sempre falando da violência do Rio, não é nada disso, é um pouco mais complicado. Mas, como bons crentes, vocês memorizam o Salmo 91 e especialmente aquele versículo: 1000 cairão ao teu lado, né, pastor André? 1000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Brincadeiras à parte, nós vamos pensar sobre um tema que é muito rico, que é muito caro: ministério pastoral. As qualificações, as atribuições e as tentações do pastor. À luz das Escrituras e em harmonia com a história da igreja cristã, o ministério pastoral é algo muito, mas muito importante. Existe uma estreita relação entre o púlpito e os bancos, entre a saúde do pastor e a saúde da igreja. Essa relação é orgânica, profunda. Eu não vou fazer uma pregação expositiva, mas um panorama sobre algumas verdades basilares sobre a teologia pastoral, sobre os fundamentos do ministério pastoral. Mas eu queria começar lendo um texto. Eu convido-os a abrir a Bíblia em 1 Timóteo 4,16. É um texto conhecido, precioso. 1 Timóteo 4,16. Diz assim a palavra de Deus: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Paulo foi um grande teólogo, no bom sentido da palavra. Deus o usou para escrever 1/3 do Novo Testamento. Ele tinha uma mente prodigiosa, arguta, iluminado pelo Espírito, um homem que plantou muitas igrejas. Mas uma coisa que me chama muita atenção no apóstolo Paulo é o seu caráter como pastor. Paulo foi essencialmente um pastor de almas. É impressionante que estudos apontam que há no Novo Testamento pelo menos 100 nomes relacionados diretamente à figura do apóstolo Paulo. Só no capítulo 16 da carta aos Romanos, ele cita nominalmente 26 pessoas. Ele não era um homem da academia, hermeticamente fechado, isolado. Ele era alguém que conseguia coadunar boa teologia, a sã doutrina, a vida da igreja. Ele amava pessoas, ele se conectava a elas. E das pessoas com as quais ele se relacionou, de todas elas, sem dúvida alguma, Timóteo era o mais próximo, a quem Paulo chamava de meu amado filho Timóteo. Paulo o encontrou em uma de suas viagens, na região da Licaônia, Derbe, Listra, Icônio. É dito em Atos que Paulo encontrou ali um discípulo chamado Timóteo e o carregou consigo em suas viagens missionárias. Temos bastante notas biográficas sobre Timóteo. Ele
era filho de uma mãe crente, judia, convertida à fé, Eunice. Conhecemos o nome da avó, Lloyd, de pai grego, um lar dividido. E Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo. Paulo foi o instrutor, o catequista daquele jovem, que se tornou um pastor. Essa primeira carta de Paulo a Timóteo, o intervalo entre o primeiro encontro e essa carta, passaram-se aproximadamente uns 15 anos. E Timóteo agora é um pastor numa das principais cidades do mundo antigo, Éfeso, capital da Ásia Menor, capital política, econômica, religiosa da Ásia Menor. E Timóteo está enfrentando vários problemas, dentro e fora da igreja. Primeiro, ele tinha limitações. Ele tinha problema de saúde, ele era tímido, solteiro, e a própria igreja levantava suspeição sobre a sua autoridade pelo fato de ser jovem, razão pela qual Paulo diz: ninguém despreza a tua mocidade, não é demérito ser jovem, torna-te padrão, modelo, referência dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Então Paulo encorajou muito Timóteo, escreveu 2 cartas, a primeira e a segunda cartas, preciosos documentos, e nessas cartas, inclusive a que ele escreveu também ao jovem Tito, nós temos aqui muito material sobre a teologia pastoral, o que o pastor é, o que deve fazer, sua relação com a igreja, os critérios, as qualificações. Eu queria a atenção de vocês para nós pensarmos sobre essas verdades, sobretudo numa época como a nossa, em que muita gente se apresenta como pastor, mas não carrega as evidências de um autêntico pastor. Nós vamos tratar 3 assuntos: as qualificações, quais são os requisitos essenciais para o exercício do ministério, as atribuições, quais são as funções de um pastor, e as tentações, os perigos da vocação pastoral. E eu oro a Deus para que seja um tempo de encorajamento, de instrução para nós todos. Conto com a atenção e a paciência dos irmãos. Vamos tratar então a partir das Escrituras e em diálogo com a tradição cristã, com personagens que são referências para nós e também com aqueles que inclusive são uma referência do que não devemos fazer. Vejamos então quais são as qualificações. A primeira delas, um pastor deve ser um homem salvo. A salvação é a primeira e a mais importante qualificação para o ministério cristão. Sou estranho falar isso. No entanto, é o ponto de partida e a base fundamental. Observe que, via de regra, nos concílios, pelo menos na tradição batista, nos primeiros assuntos são tratados, no concílio de um candidato ao pastorado, é a conversão. Isso não nasceu com os batistas brasileiros, isso tem uma linha no tempo. Porque todo candidato ao pastorado tem que vir e apresentar o seu testemunho e as evidências do seu novo nascimento. Então, observe que quando Paulo, na carta a Timóteo, fala sobre o perigo de impor as mãos precipitadamente, ele está pressupondo que existe um grande perigo na igreja ordenar alguém que não seja salvo, ou que não tenha as qualificações, como nós vamos tratar mais à frente. Então existe, porque no ideário das pessoas, de modo geral, todo mundo que se apresenta para o ministério é necessariamente convertido, mas não é o que a Bíblia diz, não é o que a história testemunha. Para citar Charles Spurgeon, ele organizou uma escola de pastores em Londres. E a aula inaugural foi um primor, um documento precioso. E naquele momento, ele disse assim, falando para candidatos ao pastorado, para pastores que estavam presentes, estabelecendo as balizas daquela escola de formação de pastores. Disse ele: a conversão é o sine qua non de um ministro. Os que desejam ocupar os púlpitos precisam ser nascidos de novo. A posse dessa primeira qualificação também não é algo que um homem deve tomar por certo,
pois há uma possibilidade muito grande de estarmos enganados quanto à nossa conversão. Creiam, confirmar o chamado e a eleição não é brincadeira de criança. Porque percebam, o que é que Spurgeon, de forma madura, conscienciosa, está a dizer? Habilidades são importantes, talentos são úteis, boa formação teológica é fundamental, mas não são indicativos do novo nascimento. Uma pessoa pode ter a capacidade de falar, de se comunicar com maestria, pode ter talentos impressionantes, pode dominar temas teológicos, e não obstante a isso, não ser convertido. Por isso a coisa mais importante na qualificação é: o pastor tem que ser necessariamente alguém que nasceu do alto, alguém que teve uma experiência genuína, um discípulo de Cristo. E no Evangelho segundo Mateus, Jesus advertia os discípulos sobre esse grande perigo. Na verdade, esse é um tema presente em todo o Novo Testamento. Ele fala sobre o abismo entre a performance diante dos homens e a vida diante de Deus. O perigo do abismo entre caráter e carisma. E essa tem sido uma chaga na igreja evangélica brasileira. Quantos notáveis pregadores que no decurso do tempo demonstraram não ter nascido de novo. Jesus disse: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Qual a resposta de Jesus? Nós sabemos. Ele diz claramente: eu não vos conheço. Ele não contesta o que eles fizeram. De fato, eles profetizaram, pregaram, de fato, demonstraram poder, de fato, fizeram muitos milagres. Não está sob suspeição o que foi feito. O que está sob crítica de Jesus é: vocês não nasceram de novo, eu não conheço vocês. Infelizmente isso acontece, irmãos. D.R. Patrick, em uma de suas obras, diz assim: infelizmente, não é preciso ter discernimento extraordinário para perceber que muitas igrejas têm um pastor que estão tentando conduzir pessoas a um Salvador que ele mesmo ainda não encontrou pessoalmente. Ele escreveu isso recentemente. Baxter, século XVIII, disse: pode haver no mundo coisa mais triste que um homem cujo próprio ofício e chamado era proclamar a salvação e conduzir os outros ao céu, se ele próprio, depois de tudo isso, excluído? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. John Wesley, todos nós ouvimos falar do pregador metodista. John Wesley era ordenado pastor anglicano. Ele era alguém conectado ao que podemos chamar de obra missionária. Ele fez inclusive viagens à América colonial. Ele era conhecido pelo seu caráter corretíssimo, filho de Susan Wesley. Então, se ensina ou não, homem de caráter ilibado. E a despeito de ser um pregador, um pastor, um homem de ética e moral insuspeitas, ele se converteu depois. Isso não é uma ilação, ele testemunha isso. Voltando de uma das viagens missionárias às colônias inglesas, no que seria mais tarde os Estados Unidos da América, ele se encontrou no navio com os morávios. Ele ficou impressionado porque ele viu naquele grupo piedade, afeição por Cristo, que ele, como pastor anglicano, como pregador, como missionário, não tinha. Ele voltou inquieto, ele e seu irmão Charles. E então foi convidado a participar de um núcleo de estudos, um clube santo de Oxford, era o nome, e ali eles começariam a estudar a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Romanos. E alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a carta aos Romanos, e ele narra que no dia 24 de agosto de 1738, inclusive dá horário, às 8h45 da noite, senti o meu coração estranhamente aquecido e pela primeira vez experimentei perdão pelos meus pecados. Se converteu depois de ser pastor ordenado, pregador e missionário.
Poderia citar muitos outros casos. Abraham Kuyper. Kuyper foi ordenado pastor da igreja reformada holandesa, foi colocado no pastorado de uma igreja no interior, fazia o trabalho dele, e à porta, todos os domingos, ele disse que uma senhora o cumprimentava e dizia: pastor, estou orando pela sua conversão. Já pensou? O pastor ser cumprimentado assim na porta da igreja? E ele dava aquele sorrisozinho, liberal. Até que Deus ouviu as orações daquela senhora, ele se converteu, se tornou um grande apologeta da fé, da ortodoxia, um homem notável, se converteu depois. Elias Kitt, filho do Benjamin Kitt, o grande teólogo batista do século XVII, seu filho viajou para as colônias americanas e lá encontraram, identificaram ele: você é o filho do Benjamin Kitt? Sou. Ele não era convertido. Rapaz, você prega como seu pai? Prego. Colocaram ele no púlpito, não convertido. E ele providenciou lá um esboço do pai dele e começou a pregar. Ele se converteu pregando o sermão do pai, converteu no púlpito. Depois, posteriormente, se tornou um grande pregador de fato, sendo usado por Deus tanto nas colônias inglesas quanto na Inglaterra. Qual o ponto que eu quero dizer aqui? Esses homens não tinham falhas no caráter, falhas graves, como Wesley, por exemplo. Mas o ponto é que o novo nascimento não estava presente na vida deles. Quando Paulo escreve aos Coríntios, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, e provai-vos a vós mesmos. Porque Paulo, Pedro, o Senhor Jesus, eles estavam conscientes de que existe a possibilidade de alguém exercer uma vocação sem primeiro ter passado pela experiência do novo nascimento. E qual é a aplicação para nós aqui? A fé é mais importante do que a performance. E, infelizmente, há muitas igrejas mais interessadas nas habilidades, na performance de seus pastores, do que na semelhança deles com Cristo. Então, o processo de sucessão pastoral está cada vez mais comprometido por não demonstrar posições teológicas. Quero dizer, o processo de sucessão pastoral está cada vez mais comprometido por não demonstrar posições teológicas alinhadas com as Escrituras, sim, mas, sobretudo, porque falta as evidências desse novo nascimento. Então, eu diria, ser salvo é o primeiro requisito para o pastorado. E aqui um encorajamento aos irmãos, sobretudo aqueles que exercem posição de liderança, pastores: nunca, sob hipótese alguma, leve adiante a ordenação de uma pessoa ao ministério sem que, primeiro e antes de tudo, você tenha certeza de que o candidato é um autêntico discípulo de Jesus. Muitas igrejas estão cometendo autofagia. Elas estão enviando para o seminário aqueles que no futuro irão destruí-la. É preciso ter muito critério, muita sabedoria, muita graça da parte de Deus na ordenação de um ministro da palavra. Primeira coisa, ser salvo. Segundo, um homem chamado. O pastor é um salvo em Cristo, chamado para cuidar do rebanho de Cristo. E a palavra chamado também é um termo muito mal compreendido. Muitas pessoas têm uma visão do chamado como se fosse algo totalmente pessoal, de caráter individual. Há uma espécie de pergunta velada, ou às vezes até verbalizada. O que dá à igreja o direito, ou qualquer outro corpo deliberativo, o direito de questionar o que Deus me chamou para fazer? Alguém fala assim: mas quem é a igreja para questionar? Se Deus falou comigo, né? Se Deus falou no meu coração, não importam as qualificações nem os critérios, o importante é a experiência mística, subjetiva, a experiência do indivíduo com Deus. O que a Bíblia ensina sobre isso? Sobre o chamado, sobre a vocação. Todos nós cristãos recebemos uma dupla vocação. Isso aqui é lição elementar. Todos nós cristãos recebemos uma dupla vocação. A vocação para a salvação e a vocação para o serviço. Todos os cristãos. Você estava nas trevas, o Senhor te chamou para a luz. Esse chamado que nós chamamos de eficaz. O Senhor nos chamou de forma irresistível para si. E ao salvar a cada um de nós, o Senhor também nos vocacionou, nos chamou para o serviço
de edificação da igreja. E há muitos dons, muitos talentos que são dados para a edificação do povo de Deus. Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é que Paulo está a dizer aqui? Que pastor, mestre, é dado à igreja para a edificação do todo, para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus, na sua providência, Ele chama, capacita e usa homens para a edificação da igreja. O pastorado não é o ministério, é um dos ministérios, porque existem múltiplos ministérios na igreja, e cada uma das pessoas salvas pelo Senhor receberam dons para a edificação da igreja, e entre os salvos, Deus concede o dom de pastorear. Pastorado não é título, gente. Pastorado é um dom, o dom de cuidar de pessoas, de zelar por suas almas diante de Deus. Então, observe que isso é importante. Quando a igreja entende o pastorado como um dom de Deus, o Deus que concede essa habilidade para servir, o resultado é maravilhoso, segundo Paulo aos Efésios. Você tem uma igreja espiritualmente sadia, você tem uma igreja teologicamente forte e focada no cumprimento da missão, né? Vejam que esse chamado acontece no tempo, mas ele começa na eternidade. Vários seminários, Brasil afora e em outras partes do mundo, nas capelas, nas bibliotecas, você tem geralmente lá alguns versículos que identificam alguns elementos bem peculiares do treinamento do pastor, do seminarista. Um desses versos, Jeremias 1,5, quando é dito assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então, quando a gente olha para a história da teologia, vários teólogos olham para esse texto de Jeremias como sendo uma referência dessa providência divina. O chamado acontece no tempo, mas Deus estabeleceu todas as coisas desde a eternidade. Então, Deus nos elegeu para a salvação, e sabiamente, soberanamente, é Ele quem determina, quem distribui os dons espirituais. E quando Ele elege homens para cuidar da igreja, concede esses dons, isso acontece no tempo, mas já estava determinado lá atrás. Eu te constituí profeta para as nações, diz o Senhor a Jeremias. Então o pastor não é um voluntário, no sentido estrito da palavra, mas alguém que foi convocado para uma missão. Para citar mais uma vez Spurgeon, ele diz assim: não entre para o ministério se você puder evitá-lo. Como é que alguém funda um seminário falando disso? Falando assim, né? Mas a preocupação dele qual era? Não ter a mão fazendo a função do pé, nem o pé fazendo a função da mão. O corpo de Cristo, a diversidade do corpo de Cristo. Cada um recebeu dons que devem ser aplicados na sua específica área. Então ele diz: não entre para o ministério se você puder evitá-lo. Se qualquer estudante nessa sala, pudesse concentrar, se contentar em ser editor de jornal, um marceneiro, um agricultor, um médico, um advogado, um senador, um rei, em nome dos céus e da terra, que siga o seu caminho. E ao fazer isso, a intenção dele não é desanimar os candidatos, é colocar o funil, deixar passar apenas aqueles que de fato foram chamados para essa atividade. Porque quando um homem se apresenta para o ministério pastoral e efetivamente não foi chamado por Deus, tanto ele quanto a igreja vão sofrer. O ministério não é indolor, todo pastor por natureza é um sofredor, mas as alegrias são maiores. A alegria de obedecer o Senhor, a alegria de ouvir no grande dia: servo bom e fiel. Foste pouco, fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Com as palavras que nós ouvimos do Senhor. Pois bem, mas qual o ponto aqui?
Volto a dizer, o ministério não é um serviço voluntário, romanceado como se fosse uma aventura de escolteiro. O ministério é para alguém que foi chamado pelo Senhor. Agora a pergunta passa a ser a seguinte: como saber se eu sou chamado para o pastorado? Há muitos livros sobre esse assunto. Como ter certeza? Existe um checklist que deve ser considerado. Há um livro que eu quero recomendar para vocês, do Paul Tripp, Vocação Perigosa. Leiam esse material. Excelente livro. Estava esgotado, fizeram agora uma recente edição. Nessa obra, o Paul Tripp sugere 3 recursos para confirmar o chamado. O primeiro ele chama de a confirmação do coração, que é o elemento subjetivo, pessoal, você e Deus. Um texto muito conhecido também na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Lemos assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Um homem verdadeiramente chamado deseja o ministério. Há algo que ele não pode explicar. Há uma inquietação, um sentimento, algo muito pessoal, sim, subjetivo. Não é perceptível aos olhos do outro, é entre ele e Deus. É algo tão intenso do ponto de vista emocional que ele não consegue fazer outra coisa exceto aquilo. Todos os pastores passaram por essa experiência. Esse desejo, esse anseio pelo ministério da palavra. Não é o único critério, mas é um critério. E para citar aqui 2 notáveis da igreja, o John Newton, o pastor de Wilberforce, diz assim: um caloroso e sincero desejo de ser empregado neste serviço. Ele não consegue desistir dele. O desejo de pregar é sobremodo ardente. É algo que inquieta o seu coração. Ele percebe-se chamado para essa atividade, que tem as suas dificuldades por natureza, mas mesmo consciente disso, ele quer, porque o Senhor colocou esse desejo em seu coração. Um outro autor: vocação é quando todas as outras portas estão abertas, mas você só anseia entrar pela porta do ministério. Não é porque não passou num vestibular para engenharia, para outro curso, não é porque fracassou no comércio, não é porque é o desejo do pai ou da mãe, não é por uma circunstância na igreja, não. É porque existe um anseio. Todas as outras alternativas estão abertas, mas o desejo do coração é entregar-se à obra de edificação da igreja através do ministério da palavra. O segundo elemento, a confirmação da mente, é o contraponto ao elemento subjetivo. Primeiro, esse almejar o ministério, entre você e Deus, subjetivo, místico, pessoal, o indivíduo e Deus. Mas isso não é suficiente. É preciso que haja o quê? O elemento objetivo. Os dons que você tem, o qualifica para o ministério. Uma avaliação específica e prática deve ser feita, usando critérios bíblicos. Não são os critérios sociológicos, não são os critérios do momento, critérios bíblicos. E nós vamos para as cartas pastorais e eles estão lá. Por exemplo, maturidade espiritual. Paulo diz assim: não neófito. Guardem bem isso aqui. Não neófito. O pastor não pode ser neófito. Uma palavra que significa literalmente planta nova. O pastor não pode ser alguém imaturo. Tem que ser alguém de estatura espiritual. É bem verdade que essa maturação na fé não está necessariamente conectada à idade. Uma pessoa pode ter 3 anos de vida cristã e alcançar um grau de maturidade que outra com 10 anos de caminhada não a tem. Isso depende muito do exercício dos meios de graça. Mas o ponto central que não pode fugir da igreja e dos pastores que conduzem esse processo, em alguma medida lideram esse processo de ordenação de um pastor, é que o pastor não pode ser neófito. E percebam quantos problemas nós temos na igreja evangélica pelo fato de que falava bem, é inteligente, nossa, que vídeo interessante. Colocam as mãos, ordenam e vão fazer lambança. Não tem estatura.
2 problemas: orgulho e ressentimento. Quando é criticado, fica ressentido. Quando é elogiado, inflama-se de orgulho. Paulo, inclusive, diz que não seja neófito para que não se ensoberbeça e caia na condenação de Satanás. Tem que ter maturidade. Qualidades morais, testemunho dos de fora. Irrepreensível no caráter. Ficha limpa. Não há nada na biografia do indivíduo que o desabone. Tem que ter qualificação moral. E nós temos aí igrejas, para nossa vergonha no Brasil, que o indivíduo tem uma ficha complicada, mas é a graça. E ordena o indivíduo e acaba sendo um mau testemunho para a sociedade. Temos que tomar cuidado com isso. Tem que ter qualidades morais. Vida familiar, marido de uma só mulher, que governa bem a sua própria casa. Paulo, inclusive, diz, olha, se o homem não governa bem a própria casa, como é que vai governar a casa de Deus? Como é que é isso? Então, percebam que há qualificações. Essa confirmação da mente, ou seja, o elemento objetivo. E o Tripp fala, então, também, por fim, sobre a confirmação das habilidades. Então, percebam, o elemento, o indivíduo e Deus, do coração, as provas, as qualificações morais e agora as habilidades. E quais são as habilidades de um pastor? Essencialmente, 2 coisas. Vou falar sobre isso mais à frente, mas 2 coisas para começar. Aptidão para o ensino. O pastor é alguém apto para o ensino. Não quer dizer que o pastor tem que conhecer tudo e ser expert em tudo, mas ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Se não tem aptidão para o ensino, não pode ser pastor, porque a função de um pastor é essencialmente um trabalho de um catequista, é um professor, é um mestre. Então, o indivíduo que não gosta de ler, por exemplo, fica sob suspeição se tem um dom para pastorear. Porque o trabalho do pastor é, entre outras coisas, leitura das Escrituras, primariamente, para alimentar sua alma e depois o rebanho, e de literatura que possa subsidiar, apoiá-lo no exercício da sua vocação, que é a instrução da igreja. Então, apto para ensinar. E a capacidade de lidar com as pessoas. Paulo fala aqui sobre hospitalidade, não ser iracundo, alguém tratável, alguém humilde. Então, pastor, pavio curto, arruma confusão com a própria igreja, com todo mundo. Meu amigo, está sob suspeição, como é que é isso? Não pode confundir as coisas. A autoridade não é bater no púlpito. A autoridade não é gritar. Tem que ser manso. E mansidão não é fraqueza. Mansidão é poder sob domínio. Humildade. O pastor tem que saber lidar com as pessoas. Você vai encontrar na igreja todo tipo de gente. Gente amável. Como é bom conversar com essa pessoa, né? Você conversa 1 hora, 2 horas, bate papo sobre vários assuntos, é agradável. Agora tem gente na igreja que você conversa 5 minutos, já fica cansado. Ou não é? Como é que o pastor vai lidar com isso? Esse trânsito emocional. De manhã está com a família na maternidade, nasceu a criança, saudável, alegria, família reunida. No final do dia está no mesmo hospital, chorando com alguém que foi atropelado e morreu. Um bebê, um idoso. As lutas, e o indivíduo tem que ter essa aptidão para ensinar a igreja, nos momentos de ventos favoráveis, mas também nos momentos de crise, como a gente está vivendo agora, cenário político no Brasil, e ao mesmo tempo essa habilidade de lidar com as pessoas. Pastor, como Paulo vai apresentar, ele é um pai. Ele é uma referência, tanto na doutrina quanto no equilíbrio, no trato com as pessoas. Então, vejam que é preciso colocar diante da igreja esses critérios todos. E um outro elemento, além de ser alguém salvo, chamado, o pastor é alguém preparado. O pastor é um salvo em Cristo, chamado por Cristo e habilitado para pregar o Evangelho de Cristo. E eu estou convencido de que um dos principais problemas na igreja no Brasil, para ficar apenas aqui, é a quantidade de homens despreparados para o ministério pastoral. Eu digo isso com cuidado, para não ser ofensivo. Um pastor preparado não é sinônimo de um pastor perfeito e excelente em todas as áreas. Todo pastor, sem exceção, tem limitações. Nós temos que tomar muito cuidado para não estabelecer padrões muito altaneiros
e machucar aqueles a quem Deus coloca para nos servir como pastor. Não obstante a isso, o pastor preparado é alguém que tem aqueles elementos básicos, a preparação elementar para o pastorado. Significa dizer que ele maneja bem a palavra da verdade, sobe no púlpito preparado para pregar. E percebam, a Bíblia, irmãos, é um bisturi. É um bisturi. Na mão da pessoa certa, salva. Na mão da pessoa errada, mata. Qual é a diferença entre o açougueiro e o cirurgião? A precisão no corte. Eu fico imaginando a quantidade de gente machucada em nome de Deus, por gente despreparada. O tema do sofrimento, por exemplo, um tema tão sensível. É um terreno sagrado demais. Tem que temperar a palavra com sal. Tem que saber a hora de ser mais firme e a hora de ser compassivo. Percebam, é um ministério de, como diziam os puritanos, o pastor é um médico da alma. Então ele tem que ter esses cuidados todos, ele tem que ter preparo. Spurgeon, para citá-lo novamente, ele diz: se fôssemos como nação convocados a defender nossos lares e famílias, não enviaríamos nossos meninos e meninas com espadas e rifles em punho para enfrentar o adversário. Tampouco deve a igreja enviar todo novato, mesmo que eloquente, ou todo inexperiente, mesmo que devoto, para defender a fé. Ele está falando do quê? Do preparo. Do preparo. E lembrando sempre, pastores formam pastores. Os seminários são importantíssimos. Abre perspectiva teológica, a relação com os outros alunos, a comunhão com os professores, é importante. Mas percebam, um pastor aprende a ser pastor com outro pastor. Tem sido assim no decurso da história. E a gente precisa treinar os novatos com os mais experientes. Então o despreparo pode ser de natureza emocional, porque uma pessoa pode ser teologicamente preparada, sincera, verdadeira. Sua intenção não é machucar as pessoas, mas pode criar dificuldades. O pastorado exige esse equilíbrio emocional, paciência, amabilidade, sabedoria, humildade no trato com as pessoas. Alguém disse assim: quando um médico desqualificado realiza uma cirurgia, um piloto desqualificado pilota um avião, ou um arquiteto desqualificado constrói uma casa, pessoas se machucam e coisas desmoronam. Na igreja não é diferente. As pessoas acabam se machucando quando estão sob líderes desqualificados, e tudo, desde o casamento até a própria igreja como um todo, provavelmente ruirá. Então é preciso que haja preparo, essa graça da parte de Deus para cuidar adequadamente do rebanho. Então, quais são as qualificações de um ministro? Ele tem que ser salvo. A igreja tem que verificar. Há sinais do novo nascimento? Segundo, ele tem que ser chamado, porque pode ser salvo, mas não necessariamente chamado para servir como um pastor. Terceiro, ele tem que ser preparado. Essas são as qualificações básicas de um ministro da palavra. Ainda desfrutando da atenção de vocês, vamos ao segundo ponto, antes de fazer o intervalo. Quais são as atribuições? Quais são as funções de um pastor? Muitos problemas no ministério estão relacionados à falta de entendimento sobre as atribuições do pastor. Eu tenho viajado o Brasil de norte a sul, e o que eu tenho visto em todo lugar, sem exceção, pastores exaustos, esgotados. Os nomes mudam, tem uma expressão agora muito usada, burnout, esse esgotamento, mas o fato é que há muitos pastores no limite. Outro dia, falando com um experiente pastor, com mais de 60 anos, pastoreando uma grande igreja no norte do Brasil, ele falou assim: olha, eu estou exausto, firme teologicamente, bem com o Senhor, com a igreja, mas está sendo difícil, cansados. E muitos dos pastores estão esgotados, porque assumiram funções que não são da sua competência, que não são prerrogativas suas. Eu diria, meus irmãos, que todo pastor
é um auxiliar do bom, perfeito e supremo pastor que é Jesus. Quando um pastor aceita a ilusão de realizar todas as tarefas da igreja, quando o pastor aceita a carga pesadíssima, por vezes imposta pela própria igreja, do pastor faz tudo, nós vamos ter graves problemas, tanto na vida do pastor e sua família, quanto para a igreja. Eu ouvi, alguns anos atrás, uma palavra que me libertou, que me ajudou muito. Um experiente pastor me disse assim: quem devia morrer pela igreja, já morreu. Cristo. Cristo se sacrificou pela igreja e garantiu o triunfo final. Nós somos o povo da esperança e nós sabemos que a causa do evangelho triunfará. Agora, quando o pastor começa a trabalhar com a mentalidade de que ele é quem sustenta, ele quem provê, ele vai esmoronar, ele não vai aguentar. Evidentemente que ele não pode fugir das suas responsabilidades, como nós vamos falar sobre isso aqui. Mas percebam, há uma grande diferença entre colocar mais carga sobre uma carga que já é pesada por natureza. Então, a pergunta é: quais são as atribuições, quais são as funções de um pastor? Existe uma tríade funcional que forma a essência do trabalho pastoral. Ele pode, eventualmente, até fazer outras coisas, como cooperação. Mas o trabalho essencial de um pastor é uma tríade ancorada na Escritura, balizada, autenticada pelo tempo, pela história da igreja. Quais são as funções de um pastor? Isso é importante trazer sempre à memória, para preservar o pastor e a igreja. Porque quando as funções, as atribuições de um pastor não são claras para a igreja e para o pastor, prejuízo é inevitável. E alguns prejuízos são irreversíveis. Há igrejas matando seus pastores. E há pastores matando suas igrejas. Porque não entenderam qual é a função elementar, ou as funções básicas de um pastor. E quais são elas? A primeira e a mais importante, pregar, ensinar. Se alguém perguntar qual é a principal função do pastor, pode dizer sem medo de errar: pregar, ensinar. Veja, por exemplo, quando Paulo estava no cadafalso, na última hora, na sala do martírio, ele escreveu a carta a Timóteo, a última carta que Paulo escreveu, uma carta maravilhosa, emocionante. Tente imaginar, é um testamento de fé de Paulo, o apóstolo, ao seu filho amado Timóteo. E no capítulo 4 ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 1 e 2. É um texto rico. E Paulo está dizendo: eu sei que você tem limitações, fraquezas. Eu sei que a igreja não é fácil. Eu sei que há perseguições em Éfeso. Mas eu quero te exortar a permanecer firme no que é mais importante. Prega a palavra. Mas observe que antes de exortar a Timóteo a perseverar na pregação, ele usa uma linguagem aqui jurídica, judicial. Conjuro-te. Vem cá, eu chamo a você aqui agora e toma Deus como testemunho do que eu vou te dizer. É perante Deus e Cristo Jesus que vai julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. É tendo a Deus e Jesus como testemunho do que eu vou te dizer agora. Você que é meu filho na fé, eu que te treinei como um pastor. Prega a palavra. Essa é a principal função do pastor. Timóteo deveria se comportar como um arauto, entregar a mensagem do rei. E quando Paulo usa essa palavra tão forte, conjuro-te, repito, uma linguagem judicial, ele está trazendo à memória de Timóteo duas coisas sobre a pregação. Primeiro, a principal função do pastor é alimentar o rebanho pela diligente pregação da palavra.
Meus irmãos, percebam, a pregação da palavra, ela realiza duas coisas. Primeiro, infunde fé salvadora no incrédulo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Como é que você se converteu ao Evangelho? Porque você ouviu a audição do Evangelho, a pregação da palavra. Então o pastor prega o Evangelho, pessoas estão sendo trazidas das trevas para a luz pela ação do Espírito, que usa a palavra que é a sua espada. E ao mesmo tempo a igreja é edificada pela pregação da palavra. Então é uma dupla função. Salva o incrédulo e edifica os santos. A pregação. E há muitas igrejas moribundas porque falta a genuína pregação do Evangelho. E Paulo está dizendo, prega a palavra. Ele vai falar os detalhes desse processo. Insta, quer seja oportuno ou não, repreende, corrige, exorta, com toda longanimidade e doutrina. John Owen, considerado o Calvino da Inglaterra, a mente mais prodigiosa dos teólogos ingleses, o príncipe dos puritanos, eu recomendo a vocês um livro do Crawford Gribben, nós publicamos pela Pronob, está ali, uma biografia sobre a John Owen. Na verdade é uma teologia biográfica, ele pega temas da vida, infância, adolescência, vida adulta, morte, e ilustra isso a partir da vida de John Owen, um homem brilhante, que nos ensina, por exemplo, a lidar com o sofrimento. É riquíssimo o livro. John Owen sepultou todos os filhos que viu nascer, 10. Todos os 10 filhos ele sepultou. Como é que um pastor continua no púlpito depois de ter sepultado 10 filhos? Leiam esse livro, é de chorar. Você recebe encorajamento. Um homem que mudou posições políticas, por exemplo. Um livro riquíssimo. E o John Owen, em uma de suas obras, ele diz assim, o principal dever de um pastor é alimentar o rebanho pela pregação da palavra. O principal e o primeiro. Percebam, um grande teólogo identificando isso. Eu poderia citar tantos outros aqui, porque é ponto pacífico que a principal função do pastor é pregar a palavra. Quando os missionários americanos chegaram no Brasil, no século XIX, eles organizaram 2 grandes seminários, o do Norte, aqui no Recife, e o Seminário do Sul, ali na Tijuca, no Rio. E quando eles construíram a capela e a biblioteca e a capela, 2 grandes edifícios, na capela eles colocaram um texto em grego, para todo seminarista passando já olhar. São as primeiras palavras do texto que nós lemos. Prega a palavra. Então, naquele processo de formação dos novos pastores, eles tinham que estar sempre diante dos seus olhos. Vocês estão aqui recebendo treinamento para a pregação da palavra, para a pregação do Evangelho. Eu estou convencido de que essa é a maior necessidade da igreja. Então, a pregação é o primeiro e principal dever de um pastor, e a pregação é o principal meio de graça. Volto a dizer, infunde fé salvadora no incrédulo e confirma, fortalece a fé dos que já foram salvos. Vocês já ouviram falar de um pastor chamado Stuart Olyott? Já esteve aqui no Brasil algumas vezes. Muito bom pregador, um homem sério, notável. Naquele livretinho publicado pela Fiel, Pregação Pura e Simples, ele faz um recorte sobre a relação entre a pregação e a vida da igreja, que eu quero ler para vocês, para mostrar como é importante manter o pastor na sua função primária, pregar a palavra. Se alguém gastasse uma semana inteira lendo toda a Bíblia, e na semana seguinte se familiarizasse com os principais acontecimentos da história da igreja, o que observaria? Bíblia e história da igreja. Estou observando a Bíblia e a história da igreja. O que a gente observa? Que a obra de Deus no mundo e a pregação estão intimamente ligadas. Onde Deus age, ali a pregação floresce. Em todos os lugares em que a pregação é menosprezada ou está ausente, ali a causa de Deus passa por um período de improdutividade. O reino de Deus e a pregação são irmãos siameses, que não podem ser separados. Juntos, eles permanecem de pé ou caem. Então, a importância de manter o púlpito saudável, manter um púlpito rico, um púlpito consistente, um púlpito inflamado pela verdade e pela graça, ou como definiu Lloyd Jones, lógica em fogo.
essa é a principal função de um pastor. Vejam, meus irmãos, que nós, herdeiros da fé reformada, nós temos no centro da nave, do espaço onde nós nos reunimos para o culto, o púlpito no centro, para que a palavra tenha primazia. Al Mohler falou sobre o processo de marginalização dos púlpitos. Em muita igreja o púlpito está no centro, como uma peça de decoração. Porque na prática a pregação está à margem, ao lado, não tem a primazia. Quanta coisa frívola nos cultos, muita conversação, muita cantoria, muita coisa que não tem utilidade para a edificação, e a pregação, aquela sopa rala que não fortalece a fé. Então precisamos orar para que Deus levante pregadores, devemos ser gratos pelos que Deus já levantou e ajudar a igreja a ter sempre diante dos seus olhos isso, perseverar, ajudar o pastor a perseverar no ministério da pregação. Então a primeira coisa é essa, a primeira atribuição, pregar. A segunda, orar, interceder. Orar e interceder é o ponto fundamental do trabalho pastoral. Deus chama pastores para ter uma vida de oração, sem a qual nós não podemos exercer a vocação com fidelidade. E a falta de oração reflete-se no púlpito. Isso é muito importante dizer. Porque a autoridade não é algo que você tem inerentemente, é algo que você recebe. Você não compra, é uma coisa que você recebe do alto. Não existe meio termo. Um púlpito sem unção é uma tragédia para a igreja. Alguém já disse que homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. Lá no Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói, havia um pastor já falecido, está na glória, o reverendo Antônio Elias. Foi professor do seminário por muito tempo. Perguntaram a ele assim: pastor, o pessoal fala tanto desse negócio de unção, na sua visão, o que é isso? Ele dizia: meu filho, não sei. Eu só sei dizer uma coisa: uns são, outros não. Você sabe quem tem e quem não tem. Porque quando a pregação é simplesmente transmissão de conteúdo, qualquer pessoa inteligente é capaz de fazer. É uma habilidade que se adquire. Uma exegese de um texto, elaboração de um bom sermão, a homilética, a arte de se comunicar, as ilustrações, as citações. Mas essa mensagem, produzida na mente, ela vai alcançar a mente das pessoas. Para alcançar o coração, é preciso que haja vida com Deus. A unção do Senhor, o poder do Espírito, isso reflete muito a vida de oração do pregador. O seu tempo com Deus. E percebam que quando Jesus chamou os apóstolos, você lê isso em Marcos, por exemplo, então designou 12 para estarem com Ele e os enviou para pregar, para exercer autoridade de expelir demônios. A vocação primária dos discípulos de Jesus, você, todos nós, não apenas os pastores, é primariamente estar com o Senhor. Estar com o Senhor, ter tempo com o Senhor, comunhão com o Senhor. Pegue a biografia dos notáveis da igreja. Spurgeon, por exemplo, em um livro chamado Cultivando a Piedade, ele diz assim: hoje pela manhã experimentei o abraço do meu Senhor. Isso é uma linguagem metafórica que aponta para essa intimidade dele com o Senhor, seu tempo com Deus, a sós com a palavra. Não é ler a Bíblia para preparar sermão, é ler a Bíblia para alimentar a alma e orar, ter esse tempo que a gente chama de devocional, esse tempo de nutrição da piedade, de cultivo do nosso relacionamento com Deus. Então Jesus falou sobre isso. Primeiro chamou para estar com Ele, para depois fazer. Quando você inverte, faz as coisas para depois estar com o Senhor, isso vai dar problema em algum momento. Eu vou falar sobre isso no segundo momento, sobre as tentações de um pastor. Então, orar, interceder. Agora vejam, se alguém chega num gabinete e procura lá alguém da igreja, um secretário, eu queria falar com o pastor. Não, o pastor não pode atender, ele está orando. No fundo, a pessoa está pensando: orar é trabalho? Orar é trabalho? Numa cultura latino-americana, que a gente só valoriza o trabalho braçal, leitura
trabalho intelectivo, não é visto como trabalho. Orar, isso não é trabalho. Você conversa com alguém que não é crente, quantos pastores ou jovens estudantes que enfrentam dificuldade com os familiares? Pastor não é trabalho. Ler, está orando, isso é trabalho. Não vem como trabalho. E as igrejas, quantas igrejas, quando estão orando para identificar o novo pastor, perguntam ele: pastor, quanto tempo o senhor passa com o Senhor? Como é a sua vida de oração? Isso não é um assunto valorizado, mas é fundamental e é o trabalho de um pastor. Vejam, por exemplo, o livro de Atos. Surgiu um problema na igreja. O pessoal olha para o livro de Atos, para a igreja primitiva, como se fosse uma igreja ideal, perfeita, cheia de problema. Toda igreja tem. E lá surgiu um problema. O problema qual era? A cesta básica. As viúvas de tradição judia e as viúvas de tradição helênica estavam discutindo o que estava vendo os produtos na cesta. Não, aqui tem mais, lá tem menos. Estava uma confusão na igreja. O pessoal chama o pastor para resolver. Aí levaram o caso para Pedro. Pedro percebeu que aquilo era uma artimanha. Falou: negativo. Ele não está menosprezando, mas ele identificou qual é a função de um pastor. Qual o problema que vocês estão falando? Ah, pastor, está tendo problema aqui, uma discussão entre elas sobre a distribuição dos alimentos. Escolham entre vocês, homens, ele dá as qualificações, ele institui o diaconato para cuidar das mesas. Quanto a nós, o que é que Pedro diz? Vamos perseverar no que, gente? Na palavra e na oração. Está aqui, a palavra e a oração. Você quer uma igreja saudável? Você ama o seu pastor? Ajude o pastor a se manter firme na palavra e na oração. Palavra e oração. Vai fazer um grande bem à igreja, um grande bem ao pastor. A vida de oração de Jesus nos é exemplo para nós, nos encoraja. Marcos 1,39 diz que ele, levantando-se alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Precisamos fazer isso. E a oração, meus irmãos, se tornou aí uma coisa, não é de hoje, obviamente, mas sempre de tempos em tempos, a oração ela vai arrefecendo. Quantas igrejas, cursos de oração completamente esvaziados. Nas grandes centros, por exemplo, nós temos aí as evasivas, né? As desculpas. Tem o problema do cansaço, tem o problema da locomoção, tem o problema da segurança, à noite, se deslocar. Tudo isso é real, é verdadeiro, a gente não precisa ficar fazendo censura. Fulano não vem, fulano não. Não. Cada um vai dar contas de si. Mas qual o fato objetivo? Os cultos de oração estão esvaziados. Nós ficamos envergonhados com aquele 7-1, não foi? Do Brasil, perdeu para a Alemanha? 7-1, que coisa triste. Eu estava numa praça em Jerusalém, assistindo num telão, eu estava com a camisa do Brasil, o pessoal passava: isso não é real, isso é fake e tal. Está acontecendo, impressionante. E poderia ser 10, aquele fatídico jogo na Copa. Mas existe uma goleada mais trágica do que o 7-1 da Alemanha. O 52-0. Isso é triste. 52-0. Via de regra, uma igreja batista tradicional, nós temos o culto de oração acontecendo às quartas-feiras. Existem 52 quartas-feiras no ano, 52 reuniões de oração. 0, não aparece nunca. Ou se você não pode vir todos os cultos de oração, é compreensível. Nenhum pastor vem. Pelo menos um mês ele está fora, no mínimo 30 dias. Agora, se você nunca vem ao culto de oração, isso é sintomático. Sabe o que revela? Isso não é nada novo, é só questão de avaliar a história. Quem não ora em público, comunitariamente, raramente ora em particular. Porque existem 3 coisas que estão conectadas. O culto privado, você e Deus, entra no teu quarto, ora o teu Deus secreto, Ele te abençoará. O culto familiar, que também foi abandonado, culto doméstico, adoração no lar. E o culto comunitário, a igreja reunida. Essas 3 dimensões culticas precisam ser resgatadas. Você e Deus, você e sua família, você e o povo de Deus. Então, 52 reuniões de oração no ano, no mínimo, não vem nenhuma. É um problema. E o que é mais triste? Quando os pastores abandonam a oração. Vejam, no país de Gales, hoje, o Reino Unido é composto lá daqueles países, nas Ilhas Britânicas,
Inglaterra, fronteira com Gales, País de Gales. Havia muitos batistas na Inglaterra, na Escócia e um grupo menor na Irlanda. Em Gales praticamente não tinha igrejas batistas. E as poucas que tinham estavam adoecidas, morrendo. E um pastor chamado Evans, Robert Evans, assumiu uma igreja, pequenininha, enfraquecida. E ele colocou uma placa na porta da igreja, o pastor. A placa dizia o seguinte: essa igreja experimentará um funeral ou um avivamento. E convocou o povo para orar. 4, 5, outra semana 7, e foi aumentando, e encorajando, chamando o povo para orar, e pedindo ao Senhor: Deus, derrama o espírito de súplica, porque é o próprio Espírito que nos impulsiona, que nos motiva a orar, é uma obra divina. E o resultado, para ser curto, a igreja experimentou um grande avivamento, 100 mil conversões, e hoje há muitas igrejas naquela região, fruto daquele episódio. Martin Lloyd Jones que conta essa história. O avivamento em Gales começa com esse movimento do culto de oração, e o pastor tem que liderar esse trabalho. Agora, quando o pastor começa a assumir funções que não são suas, mestre de obras, serviços que são da diaconia da igreja, alguma área vai ficar deficiente. Púlpito, vida de oração, começa a ficar estressado. Vou falar sobre isso mais à frente. Para finalizar esse ponto da oração, vocês já ouviram falar de um missionário chamado Hudson Taylor, um missionário na China. Fez um trabalho notável, ficou lá por 51 anos. Fundou uma agência missionária, instalou escolas, organizou uma rede de apoio de missionários em 18 províncias. Enfrentou lutas, sepultou a esposa, filhos, passou por muitas provações. Mas quando ele faleceu em 1905, aos 73 anos, havia 849 missionários trabalhando na equipe dele, em 205 postos, com 125 mil cristãos convertidos. 51 anos de trabalho. Hudson Taylor. E você vai ler a história dele, o trabalho dele, as lutas. E uma coisa que me impressionou muito nele foi o seguinte: olha o que ele disse, quando ele estava na Inglaterra fazendo promoção, levantando obreiros para aquela seara chinesa. Durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Ele seguiu Jesus. Tendo se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Essa é a nossa vocação. Agora, tudo nos empurra para não orar. Barulho, pressa, multidão, agenda, confusão daqui, então fica ansioso, já levanta a atividade. Eu tenho muito, não posso dizer, eu tenho muita reserva no uso do WhatsApp, por exemplo. Quando eu começo a receber o WhatsApp 5 da manhã, quando eu vou olhar 6 da manhã, 7 da manhã, e o assunto já é política, eu falo: está com um problema aí. Está com um problema. Ou o camarada levantou 3 da manhã, 4 da manhã, teve o seu tempo com o Senhor, leu a palavra, nutriu a sua fé, e agora vai tratar esse assunto que ele julga importante. Agora, quando o assunto já é política, 5 da manhã, espera aí, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. As primeiras coisas em primeiro lugar. E o Senhor tem que ter a primazia. John Bunyan dizia: quem não busca o Senhor de manhã não vai encontrá-lo à noite. O que ele está dizendo com isso? A prioridade, estabelecer a prioridade. Jesus é o exemplo para nós. Alta madrugada, levantou-se, foi para o lugar deserto, ele orava. A vida de oração de um pastor. E nós temos vários testemunhos. Agora, não é fácil, porque Satanás ri dos nossos discursos teológicos. Ele é o maior teólogo, sabe tudo de teologia. Mas quando nós dobramos o joelho, perseveramos em oração, aí a coisa complica. A gente precisa perseverar em oração para nutrir o nosso coração com o Senhor, para servir a nossa família como homens de Deus, para servir a nossa igreja, para ter uma visão equilibrada da realidade. Está tudo turbulento, mas você está seguro, está firme. A paz de Cristo que excede todo entendimento, a sabedoria, a prudência, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, essas virtudes são cultivadas por uma vida de oração. E o pastor precisa orar. E o terceiro elemento, para finalizar, terceira atribuição: cuidar, orientar. Então o tripé é esse: pregar, /orar, pregar, /ensinar, orar, /interceder,
E o terceiro tripé, cuidar, orientar. Porque percebam, por isso que o pastor tem que ser alguém que gosta de gente. Se você só gosta de livros, você pode ser um acadêmico, pode ser um grande professor, mas pastorear é cuidar de pessoas. E não dá para selecionar, pô, aquele ali eu vou cuidar porque é gente boa. Não, isso aí é chato, não dá. É cuidar de gente. A igreja é uma amálgama de pessoas que têm virtudes e vícios. Cuidar de gente, ouvir as pessoas, ouvir, chorar, se alegrar, acompanhar. Então é mais fácil você deletar, abandonar. Não é crente, você não presta, não adianta. O pastor tem que cuidar das pessoas. E não é fácil, não é fácil. Recentemente, eu contei isso agora recente lá em Vila Velha, está falando aula dos pastores lá no estado de Espírito Santo. Eu contei essa experiência, me veio a memória aqui agora. Uma senhora na nossa igreja, um pouco antes da pandemia, ela se mudou para outro estado, porque ela tem umas propriedades no sul do Brasil. Veio a pandemia e ficou por lá, desde março de 2020. Esse tempo todo, ficou por lá. Agora voltou ao Rio. E no primeiro domingo que ela foi à igreja, depois de quase 3 anos, estava pregando e eu a vi, sentou lá e falou, preguei. Aí quando eu fui à porta cumprimentar as pessoas, a primeira palavra que ela me disse, pastor, o banco do piano está horrível. Que estava lá só, estava um pouco assim, estragado. E a primeira coisa que ela observou foi isso, o banco do piano está horrível. Eu fiquei, meu Deus, fiquei sem reação, falei, meu Deus. Não quer saber como estava a igreja, como é que o pastor sobreviveu, não é? As lutas pelas quais nós passamos. Ela só identificou um problema, banco do piano. Que, por sinal, eu já até mandei arrumar para não dar problema. Pedimos lá, até uma pessoa ajeitou, mas vejam vocês. Mas essas são as pessoas, o que eu devo fazer? Cuidar, orar, acompanhar. Tem problemas, tem dificuldades. Então o trabalho do pastor é esse. Veja o que Paulo vai dizer na sua despedida dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, Atos 20. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou lhe ensinar publicamente também de casa em casa. Está aqui o trabalho de Paulo, publicamente de casa em casa. O que significa isso? Significa que Paulo era um pregador, era um homem de oração, um pregador, então ele tratava os assuntos no púlpito, né, ensinando a igreja como um todo, mas também de casa em casa. Significa que Paulo conversava com as pessoas. Ele conversava com as pessoas, ele visitava as pessoas, ele ouvia os seus dramas. Alguns cresciam mais, outros menos. Alguns eram maduros, outros tinham dificuldade. Paulo teve muito problema com os membros de igreja, mas não os abandonou. Então o trabalho de cuidar, de orientar, aconselhamento, visitação, discipulado, mentoria, o contato do pastor com o rebanho é fundamental. Numa época como a nossa, gente, as pessoas valem o que elas têm. Quando uma pessoa é amada, ela sabe quando ela é amada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais a igreja é amada, mais sensível e mais atenta à mensagem ela fica. E a gente precisa amar a igreja, amar a igreja. E eu aprendi a amar a igreja com a minha mãe. Amar a igreja. E a igreja precisa ser isso, um lugar de acolhimento, um lugar de afeto. E o pastor tem que ser essa referência. Eu estava caminhando no Rio, muitos anos atrás, para ser mais preciso, em 2001, já faz um tempinho. Eu desci na estação do metrô em Botafogo e fui caminhando para a igreja, a qual sou pastor, o Jardim Botânico. Dá exatamente uns 2,5 km, chega a 3 km, em linha reta. Sai ali pela Rua São Clemente, Lago dos Leões, Humaitá, Jardim Botânico. E chegando já perto da igreja, ali no Humaitá, encontrei um rapaz, o Jorge, um pintor, habilidosíssimo, um pintor. E o Jorge, eu comecei a conversar com ele, e tal, como é que você está? Ele tinha pintado um quadro para mim. Ele falou, vou te chamar para você fazer um outro trabalho para a gente e tal. Aí começamos a conversar, perguntei da família, dos filhos e tal, do trabalho dele. Ele trabalhava num grande jornal no Rio. Aí eu olhei para o relógio, tinha passado um tempo. Eu falei, olha, vou ter que ir, que eu tenho um compromisso. E dei um abraço nele. Ele começou a chorar. Um homem. Ele falou assim para mim, eu não lembro qual foi a última vez que eu recebi um abraço.
E há muita gente assim, carente de afeto, de sentir-se amada, cuidada, porque nós vivemos uma época de relacionamentos cada vez mais superficiais. E o pastor precisa ser alguém que cuida das pessoas, que ama as pessoas, que se importa com elas. É o trabalho, Paulo fazia isso. E Paulo realmente é uma referência para nós de pastorado. Eu tenho dito na Igreja Jardim Botânico que para manter o equilíbrio a gente precisa de duas coisas. A igreja precisa ser uma escola que ensina e uma mãe que acolhe. Tem igrejas que são muito boas na doutrina, mas fracas no acolhimento. Tem outras que são zelosas no acolhimento, mas fracas na doutrina. A gente precisa das duas coisas. Uma boa pregação, uma boa teologia, centrada nas verdades do Evangelho, ao mesmo tempo uma família, um ambiente relacional. E o pastor que deve levar isso adiante. Relacionamentos, os grupos menores, fortalecendo os lares, fortalecendo os relacionamentos na vida da igreja. Isso é cuidar, isso é pastorear. Então as atribuições são essas: pregar, orar e cuidar. Se Deus permitir, num outro momento a gente vai falar sobre as tentações do pastor. Que o Senhor nos abençoe.